reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Com esse reconhecimento, o que aconteceu? Com esse reconhecimento, aconteceu que, com esse reconhecimento, ou com essa decisão do STF, abriu-se um precedente, ou seja, abriu-se uma condição para um precedente dentro de jurisprudência, dentro de legalização. Com isso, hoje existem pessoas casando com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, onde os cartórios não podem proibir os casamentos. Por quê que os cartórios não podem proibir o casamento? Olha aqui, ó. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir de então, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo relacionamento se aplicaria para os casamentos. Então, com essa base, abriu-se um precedente, entrou o Supremo Tribunal de Justiça, abrindo jurisprudência ou legalizando, dando legalidade os casamentos com pessoa do mesmo sexo. E aí, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução que regulamentava os trâmites e proibiu os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a convenção da união estável em casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Tá vendo? Com essa determinação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça abriu esse precedente para o Supremo Tribunal de Justiça dar uma legalidade, ou uma jurisprudência, legalidade, com base nesse precedente, ele decidiu que os cartórios podiam fazer seu casamento, proibindo os cartórios de não casarem. Ou seja, todos que decidirem casar-se pode ir em qualquer cartório e o casamento será feito por causa disso aqui. Ou seja, essa situação aqui, o que eu falei aqui? Perigos de quê? Aqui, nesse caso, de modelo alternativo de construir família. Isso aqui, com base em leis, em emendas, né, de leis. Um canetaço. Um canetaço do Supremo Tribunal Federal. Fazendo o que ele fez? Desvirtuou um modelo de família, um modelo original, um projeto original. Tá? Isso hoje é uma realidade, viu, amados? Hoje isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade cada vez mais, né, trazendo situações
piores, né? Tem aí N propostas de leis onde coisas piores estão querendo ser aprovados, querendo que aprovem. Não é o caso da gente colocar aqui, mas o que acontece? Isso hoje é uma realidade. Agora a igreja tem que continuar fazendo o seu papel. Qual é o papel da igreja? Pregar a palavra de Deus. Então, eu como igreja, você como igreja, nós como igreja, nos restam orar, apresentar a Deus essas situações e pregar a verdade, pregar a palavra de Deus. Muito bem. O nosso subtópico número 2 vai falar sobre sexualidade não binária. O que é binária? A palavra bi vem novamente, o caso que nós falamos mono, dissílaba 2, bi. Né? O que é ser bi? 2. Então, não bi, mais ou nem ser 2. Né? Binário. Sexualidade binária. Macho e fêmea. Agora, não binário. Não é macho, não é fêmea. O que é isso? Muito bem. Não binário. Se acha não... São pessoas que ela não se acha pertencendo a um único gênero, não tendo limites a ser masculino ou feminino. Então, o que quer dizer? O que é isso aqui? Olha o que diz na nossa lição. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Ou seja, não binário. Ela não é macho e nem fêmea. Se ela fosse macho ou fêmea, ela era binário, pertencia à fórmula da origem. Deus fez macho e fêmea. Né? Então, não binário. Isso ela não vê limite dentro do seu ego, do seu ser, a condição de ser masculino ou feminino, embora tendo o órgão genital original. Tá? Essa situação aqui, a continuidade da nossa lição, vai dizer o seguinte: essa pessoa genderqueer. Para te falar a verdade, eu não tinha ouvido falar ainda nessa palavra. Não vou mentir, né? Lógico. Mas tenho condição de aplicar a aula. Por quê? Porque nós temos que pesquisar. Né? A nossa lição, ela nos dá um norte. E em cima disso a gente vai atrás. O que é genderqueer? No caso, não se acha, são pessoas que não se acham nem homem e nem mulher. Ele não é nem 100% homem e nem 100% mulher. Pode-se achar que é os dois. Ela, de repente, pode-se achar que é homem e mulher. Ela se relaciona tanto com um quanto com o outro. Mas, em momentos, ela não tem certeza qual é o seu sexo, embora tendo o seu órgão genital masculino ou feminino, mas ele não se vê, não se enxerga como uma definição do seu gênero.
ou seja, se é homem ou se é mulher. Então, quando isso acontece, esse gênero, não é nenhum gênero, mas essa condição é generquer. A pessoa é generquer. Então, nós sabemos que isso aqui são coisas novas, tá? São coisas novas que estão sendo estudados, mas existe essa situação. Muito bem. Aqui agora nós vamos para o nosso tópico de número 4, né? Finalizamos aqui o nosso tópico de número 2, número 3. Vamos agora para o nosso tópico de número 4. O nosso tópico de número 4 vai falar sobre os princípios bíblicos para uma família sólida. Princípios bíblicos para uma família sólida. Nós vimos aqui que essa família sólida, ela é igual o primeiro projeto de Deus, que por ser um projeto, existe valores fundamentais. E que esses valores, vamos falar neles aqui agora, esses valores, eles estão em perigos constante. Vamos falar neles aqui agora. Muito bem. Então, na família, o princípio bíblico para uma família sólida tem um fundamento, o papel fundamental dos pais. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6 ao 9, nos diz assim, Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de 6 ao 9, vai dizer o seguinte, e estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as intimarás a teu filho, e delas farás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que é isso? Deus dando instrução ali para Moisés, falando sobre a lei, como que o pai deve instruir o seu filho, a responsabilidade do pai na instrução do filho para o modelo de Deus com relação à obediência da palavra. Tá certo? Em Provérbio, no capítulo de número 1, versículo 8 e 9, também vai nos dizer o seguinte. Provérbio, capítulo de número 1, versículo 8 e 9, nos diz também o seguinte, ó. Diz assim, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque, esse porquê é uma resposta, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, o provérbio está dizendo que o filho, na instrução dos pais, eles precisam ouvir. Tá certo? O que acontece? O papel dos pais, ele vem transmitir valores, né? Lembra? O primeiro projeto de Deus, ele traz valores fundamentais, então os pais estão incumbidos de transmitir esses valores para os filhos. Quais os valores? Os valores, entre N valores, está a educação,
ensino da palavra de Deus, né? Dentro da educação e do ensino da palavra de Deus, vem uma pessoa com esse padrão, ele vem uma pessoa de caráter, e uma pessoa com valores morais, né? Onde existe dentro desse caráter, desse valor moral, existe o respeito para com o seu próximo, o respeito para com a família, não tendo cuidado para que esses perigos não sejam atacados, né? Tudo isso são valores adquiridos em uma família mediante um filho obediente aos pais, tá? Isso é princípio bíblico. Isso é princípio bíblico. Princípio bíblico. Eu dei aqui 2 endereços bíblicos, Deuteronômio 6, do 6 ao 9, e Provérbio, capítulo 1, do 8 e 9, versículo 8 e o versículo 9. Então, dentro desses parâmetros, os pais têm essa responsabilidade de transmitir esses valores. A nossa lição vai nos dizer que, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou não, ou instruir na formação dos filhos, aquilo que os definiria como verdade de cidadão. Nesse caso aqui, eu até quero aqui com bastante respeito o autor da nossa revista, até discordar dessa situação. Por quê? Porque existe exceções, né? Existem casos onde os pais dão realmente instruções para o filho, e durante ele estar ali no seio, né, familiar, no convívio, ali dentro do controle dos pais, ele é um cidadão, vai para a igreja e é cristão e tudo mais. Aí depois ele pode acabar desvirtuando. Uns voltam, outros acabam não voltando e tomam rumos bastante cruéis. Um exemplo disso é o filho pródigo, né? O filho pródigo, nós sabemos, a parábola do filho pródigo mostra lá que ele estava no convívio, no seio da família, e um determinado dia ele resolve pedir a sua herança para o seu pai. E aí o seu pai dá a sua herança, né? No caso dele voltou, mas existem situações em que o filho não acaba, né, desvirtuando e acaba até perecendo. Por esse motivo, eu queria discordar aqui dessa parte aqui da lição, onde diz que os pais, né, falham ou falharam em situação onde o filho, né, não é formado como um verdadeiro cidadão do céu. Existem casos, existem exceções. Muito bem. E o papel da igreja, segundo o subtópico? O papel da igreja, irmãos, a igreja, a família, uma igreja, esse papel da igreja é igual uma família forte. Família forte é igual igreja forte. Sabe? Então, uma família, ela é dedicada, com fé, com garra, na igreja, sempre. Então, todos se tornam fortes. A igreja, ela se torna uma igreja de referência, né? O contrário disso também é verdadeiro, né? A igreja forte,
as famílias também são fortes. A família também é forte, é espiritual. Deus opera a maravilha no meio de uma igreja fervorosa, com famílias determinadas. Tá? Então, a igreja é construída por várias famílias. Se tornando uma entidade, terapêutica, onde famílias podem ser curadas. Então, resumindo isso, né? A igreja forte, a família forte, a igreja forte. A igreja forte, a família forte. Nesse contexto, uma igreja forte, ela se torna uma instituição, onde ela é formada por várias famílias, e essa instituição, ela se torna como uma entidade terapêutica para curar vidas, para sarar vidas. Famílias e mais famílias pode vir porque existe lá pessoas sólidas, fortes. Igreja forte. E aí se torna uma entidade terapêutica. Então, aí eu fiz aqui uma ilustração do que nós acabamos de explicar aqui. Fiz uma ilustração seguinte: família forte, a mesma ilustração do modelo principal. Então, família forte, né? Família forte. Igreja é igual igreja forte. Então, a família aqui, ela é igual aos valores fundamentais. Do quê? Do projeto original, do projeto de Deus para a família. Então, quando isso aqui é forte, é igual à igreja forte. Como falamos aqui, o contrário também é verdade. Igreja forte também é verdade que a família é forte. Então, a igreja, ela se torna um local terapêutico. Por quê? Porque através desses testemunhos de família, ela se torna um modelo para mais pessoas procurar este recinto, este lugar onde, né, irá trazer modelos para as pessoas aproximarem-se de Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e até a próxima aula. Vamos lá.